Estamos no início do mês de novembro, é quando começa também uma campanha muito importante contra o câncer de próstata, o Novembro Azul. No país, a doença é a segunda mais comum entre os homens. Grande parte ocorre em pessoas com mais de 65 anos. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade o oncologista Dr. Nilson Correia. Oi, doutor, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Band Cidade nesse feriado, né? Mas é por um motivo muito importante para falar sobre o Novembro Azul, que é esse alerta contra o câncer de próstata. O que a gente tem que falar para as pessoas que estão em casa? Quais são os principais sintomas dessa doença, doutor? Então, o mais importante para nós, passar para quem está em casa, é a importância de procurar o médico a partir dos 50 anos de idade, para todos os homens, independente de ter sintoma ou não. Porque o objetivo da campanha é você fazer a detecção precoce do tumor na fase inicial. Nessa fase inicial, geralmente o paciente não tem sintoma, né, que é a partir dos 50 anos que vai aumentando a incidência do câncer de próstata. Então, assim, o nosso alerta é para, mesmo que a pessoa esteja assintomática, procurar. E se tiver algum sintoma urinário, o que seria os sintomas urinários? É que começar a acordar à noite para ir no banheiro. É um fenômeno que a gente chama de nictúria, que o paciente fica acordando várias vezes à noite para ir ao banheiro. O jato da urina começa a ficar fraco, começa a fazer o esforço para a micção. Nessa situação, ele já tem que procurar o médico. Existe algum grupo de risco? A gente falou ali que com pessoas com mais de 65 anos, elas têm mais propensão. Existe algum grupo mais específico, assim? Na verdade, o principal fator de risco para o câncer de próstata é ser homem. Esse é o principal fator de risco, né? E os indivíduos obesos, a obesidade também é fator de risco, o tabagismo. Outra coisa também, assim, existe alguns casos de infecção de próstata, prostatite, também como fator de risco. Então, assim, tem várias coisas que podem estar implicadas com o aumento do risco de câncer de próstata. E outra coisa que eu esqueci de falar é a história familiar. Então, se tiver alguém na família que tenha tido câncer de próstata, o seu risco é maior. Por exemplo, a gente teve agora recente o caso do presidente Temer, que foi um problema ali também na bexiga, né? E essa retenção. Isso também tem que procurar um especialista. Pode vir a ser um sinal ou está descartado completamente? Uma pessoa que tem essa retenção ali na hora de urinar, ela pode desenvolver futuramente um câncer de próstata ou não? Então, o sintoma do câncer de próstata, ele é muito semelhante da prostatite, da hiperplasia prostática benigna, que essa hiperplasia prostática benigna é a alteração mais comum da próstata do homem, que é o crescimento da próstata naturalmente com a idade. Então, todo homem, ao longo da vida, vai ter algum sintoma relacionado ao aumento da próstata. E, na maioria das vezes, é benigno, mas é muito difícil diferenciar entre o benigno e o maligno, por isso a importância de procurar o urologista, né, ou o oncologista. Doutor, agora em que fase é importante já começar esse tratamento? Sempre na fase inicial, lógico, né? Mas aquele paciente que chega lá já está no nível intermediário, tem cura, como é que é feito o tratamento, como é que funciona esse processo? O tratamento do câncer de próstata na fase inicial, a taxa de cura é praticamente 100%. E geralmente na fase inicial o tumor é assintomático. Por isso que a gente sublinha muito a importância do paciente procurar o médico, independente de ter sintoma ou não. Mas a partir dos 50 já começar as visitas ao urologista, que o objetivo mesmo é, se tiver tumor, detectar na fase inicial, quando não tem sintoma nenhum. Quando já começa a ter algum sintoma, indica que já tem um tumor maior, que já cresceu e o tratamento pode ser mais difícil. E aí, rapidamente, tem que lidar contra o preconceito. Tem que procurar o médico. Os homens têm que procurar o médico, tem que procurar o urologista, isso mesmo. Ok, doutor. Muito obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Boa noite. Boa noite. A chuva fez estragos no sol nascente em Ceilândia. Parte de uma casa caiu. Na hora do desabamento, havia 5 pessoas no local, mas ninguém ficou ferido. O muro do sobrado também caiu. A Defesa Civil esteve no local e interditou o terreno. Outras casas próximas também foram atingidas. Em uma outra rua, houve uma enxurrada e o asfalto cedeu e se formou uma cratera. O esgoto se misturou à água da chuva e alagou uma das ruas. Pior para os carros que passavam na hora. Esse aí chegou a ser quase que engolido pelo buraco. Até um caminhão ficou parado no meio da rua. Ninguém ficou ferido, mas o transtorno foi grande. A Defesa Civil avaliou a rua e interditou a área. E apesar das chuvas, o nível dos reservatórios continua baixo. Hoje, o descoberto amanheceu em 6% e o de Santa Maria em 22,3%.
Amanhã, as regiões que ficam sem água são parte do Lago Sul e Asa Sul, Jardins Mangueiral, Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, setor de postos e motéis, Samambaia, setor de mansões de Taguatinga, Parkway, Vila Cauí e Vargem Bonita. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. Não sai daí, Band Cidade volta já.